No vídeo anterior, nós falamos sobre a importância da infância nos processos de codependência e como isso influencia muito no desenvolvimento desse padrão. Eu, inclusive, passei para você um exercício muito importante, um exercício que eu gosto muito, que é o exercício de observar o diálogo interno, né? E por que é importante a gente começar a praticar isso, a gente começar a praticar esse diálogo interno? Porque isso está diretamente ligado com a forma como nós nos tratamos. E quando a gente fala de aprender a se amar, a primeira coisa que a gente deve aprender é como nós temos que nos tratar. No começo, eu achava muito engraçado quando eu falava nós precisamos nos amar e as pessoas diziam assim, mas como assim esse amar? Assim aprender a se amar, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente aprende a se amar? Isso é uma pergunta que eu escuto sempre e eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Porque quando a gente entra nesse processo de codependência, a gente passa a olhar para o outro, cuidar da vida do outro. Inclusive, gente, a gente traz essa tendência natural de querer cuidar, de querer ajudar, porque, como eu disse no vídeo anterior, que a infância ela tem muita coisa com isso. Em algum momento dessa infância, a criança ela entende que ela não é muito importante. Seja por atitude, seja porque os pais não deram a devida atenção, enfim. Algo na criança compreende o seguinte: eu não sou importante. E para que eu seja importante, eu preciso fazer algo maravilhoso. Isso acontece, claro, lá na nossa mente subconsciente. Então a gente desenvolve um padrão onde a gente acaba atraindo através de diálogos não ditos, né, que eu costumo dizer dessa forma, e a gente vai tratar aqui sobre esse tema mais pra frente, mas a gente acaba escolhendo pessoas com muitos problemas. Você acaba escolhendo pessoas com problemas financeiros, com problemas familiares, com problemas de droga, e parece que se torna uma obsessão você tirar a pessoa daquela situação. É como se você fosse mais importante se você conseguisse fazer isso. Só que, à medida em que o tempo vai passando, isso vai se tornando destrutivo. Você acha que você é muito paciente, por exemplo, em tolerar uma falta de respeito, uma falta de educação. Muitas vezes o outro justifica isso. Ah, me perdoe, é que eu tô com muitos problemas. Ah, me perdoe, é porque eu tava nervoso ou nervosa. Ah, me perdoe por uma série de coisas. E você fica ali naquela situação que sempre vai piorando, se agravando, se agravando. Então, quando a gente fala de fazer o caminho de volta, eu falo o seguinte: olhar para você. Se até agora a sua intenção era ajudar o outro, se até agora a sua intenção era fazer algo por ele ou por ela ou por quem quer que seja, porque esse processo a gente fala aqui de relacionamentos amorosos, mas não necessariamente, pode acontecer também entre amigos, né? Em todas as relações da nossa vida. Então a gente para e a gente olha para a gente. Se eu perguntar para você quais são as suas necessidades hoje, você sabe me responder? O que você está precisando? Talvez você esteja precisando ir ao médico. Talvez você esteja precisando descansar. Talvez você esteja precisando de um dia de folga. Talvez você esteja precisando de silêncio. Talvez você esteja precisando ler algo que te motive, que te ajude. Então, muitas vezes nós estamos olhando a necessidade do outro e nós esquecemos das nossas necessidades. Quando nós fazemos isso, nós estamos vibrando numa energia de desamor.
nós não estamos nos respeitando, nós não estamos nos amando, não estamos olhando as nossas necessidades. E a vida vai nos mostrar isso de alguma forma. Então nós vamos atrair pessoas que vão nos tratar da maneira que nós estamos nos tratando. Então, se você está incomodada com a maneira que alguém está tratando você, presta atenção e observa se essa não é a maneira na qual você está se tratando. Se aquilo que o outro está falando para você está te incomodando, observe se você não está falando aquilo para si mesma. Muitas vezes a gente ouve do outro e se ofende com o que a gente ouviu do outro, mas a gente vem repetindo a mesma coisa aqui, ó, na nossa mente, na tela da nossa mente. Então, tudo que a gente quiser mudar fora de nós, a gente precisa começar mudando dentro de nós. Eu preciso mudar a forma como eu me trato. E dessa forma, eu vou começar a vibrar numa energia diferente. Isso é se amar. Agora, quando a gente fala dessa questão de fazer o caminho de volta, uma coisa é de extrema importância, que é a persistência. Gente, eu falo para você assim, olha, inicia um processo de se tratar bem, inicia um processo de amor consigo mesma. Então, por exemplo, você vai observar, você tá aqui escrevendo, você deixou essa caneta cair, o que você fala para você? Tem muitas pessoas, ai que burra, nossa, eu sou muito burra, nossa, como eu sou idiota, nossa, eu sou uma imbecil, nossa. Gente, a gente precisa tomar consciência disso e mudar isso imediatamente. A maneira que a gente não quer que o outro nos trate, a gente não tem que se tratar. E isso é uma falta de respeito. Você fala isso para os outros? Você diz para o outro, ah, você é uma idiota, você é um imbecil. Se você diz, é uma enorme falta de educação. Uma enorme falta de respeito com o outro, independente do que ele tenha feito. Então esse tipo de atitude a gente não tem que ter com o outro e muito menos com a gente. Agora, tem muitas pessoas que já desenvolveram esse hábito. Gente, tudo que a gente repete, vira um hábito. E não vamos mudar hábitos de um dia para o outro. Então muitas pessoas me falam, Naná, mas eu não consigo, eu vou desistir, eu não consigo ser positiva, eu não consigo falar coisas positivas para mim mesma. Mas espera só um momento, quantas vezes você tentou? Naná, mas já tem 2 meses que eu tô tentando. Ok, mas quantos anos você tem? Se você tem 30 anos, você está há 30 anos neste hábito. Você acha que você vai conseguir mudar isso em 2 meses? Então, gente, quando você está passando por um processo de volta para si mesma, você vai precisar ter muito respeito por esse processo e eu já disse isso lá no primeiro vídeo. Não desista de você. Não desista de sair dessa relação que está te fazendo tão mal. E fique tranquila, fique em paz com o fato de saber que pode ser que isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Pode ser que você ainda fique um tempo nessa relação, mas comece mudando a si mesma. Diga, eu quero sair disso, eu quero fazer diferente. E mesmo que eu ainda não consigo, porque eu sinto que eu preciso daquela pessoa, eu sou emocionalmente dependente daquela pessoa, mas mesmo assim eu vou começar um processo, eu vou pisar numa nova estrada, onde eu vou começar a olhar para mim, fazer as coisas que eu gosto, perceber quais são as minhas necessidades, mesmo que eu ainda continue e permaneça nesse relacionamento pelo tempo que eu ainda necessite, sem cobranças, sem autocobranças. Sem se pressionar. Se você puder, se você tiver oportunidade, frequente também os grupos de ajuda. Existem grupos de ajuda gratuitos que tratam a codependência e eu quero falar de 2. Eu quero falar sobre o MADA, que é o Mulheres que Amam Demais Anônima, que é um grupo maravilhoso,
que eu frequentei há alguns anos atrás e eu sei a seriedade desse grupo, e ele tem em várias cidades de São Paulo e do Brasil, né? E é só você entrar no site do MADA e você encontra lá qual é o grupo mais próximo de você aí na sua cidade. E no caso dos homens, o ADA, que é o Homens que Amam Demais Anônimos. E também tem o CODA, que é o Codependentes Anônimos, que também é um grupo de ajuda e que tem um trabalho muito sério. Então, para ajudar você nesse caminho de volta, se você tiver oportunidade, participe dos grupos de ajuda que são gratuitos e podem contribuir muito para a sua cura. Eu estarei aqui junto com você. Nós vamos falar de muitas coisas, nós vamos falar sobre ciúme, nós vamos falar sobre traição, nós vamos falar sobre apego, nós vamos falar sobre culpa, enfim, nós vamos falar sobre muitas coisas. O que eu quero deixar nesse vídeo hoje é uma esperança para você. Muitas vezes, quando a gente tá dentro desse processo, a gente entra num desespero muito profundo e a gente acha que isso nunca vai passar e a gente acha que a gente não tem mais saída e muitas vezes fica se humilhando dentro dessa situação. E tudo que eu tenho para dizer para você hoje é: a partir de agora, tenha calma, respire e saiba que você já tomou a decisão de sair deste lugar, já tomou a decisão de sair dessa situação. Então é uma questão de tempo, paciência e persistência. Você já não é a mesma pessoa que começou a assistir essa série. Você já tem consciência de algumas coisas e você já está neste processo de mudança. Então, durante toda esta semana, fale coisas positivas para você. Quando você se olhar no espelho, diga como você está bonita, como você é sorridente, como você é carismática. Fale coisas positivas para você, mesmo que você não pense. Vamos começar mudando as atitudes para depois mudar os pensamentos, ok? Então faça isso durante toda essa semana com muita paciência, com muito amor, e em breve você estará saindo dessa situação. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! E no próximo vídeo, você vai compreender que o pensamento positivo funciona melhor quando as bases estão sólidas. Muitas vezes nós precisamos de um médico, nós precisamos tomar remédio, porque você consegue sim fazer um trabalho fantástico na sua mente, com o seu poder de decisão, com a sua força de vontade, quando está tudo certo com o seu organismo. E também que entender como o cérebro funciona pode nos ajudar muito nesse caminho de volta. Tudo que você está falando está criando caminhos neurais, conexões neurais. Daqui a pouco, de tanto repetir, isso se torna uma crença e você vai nortear a sua vida a partir dessa crença.